Bom dia, garotada! Tudo bem? Tudo tranquilo? Nesta aula vamos abordar um tema importante na história do trabalho. Discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. O escravismo antigo, que foi? Foi uma forma de trabalho compulsório que tem o efeito de compelir, ou seja, ele é obrigatório, tá? Tem que fazer, que se desenvolveu em diversas civilizações antigas, civilizações como a Mesopotâmia, o Egito, a Grécia e Roma. Nesta aula, iremos abordar a escravidão na Roma Antiga e Grécia Antiga, ok? O que é escravidão? Temos que saber primeiro o que é isso. A escravidão é um conceito de prática social que faz com que o indivíduo humano seja visto por outras pessoas como uma propriedade. O que é servidão? A servidão, por sua vez, é um conceito mais ligado a períodos como feudalismo, tá? Aqui, o senhor não detém o poder sobre a vida daquele indivíduo, nem o vê como uma propriedade. No entanto, há uma relação de servidão estabelecida entre as partes. A ligação, aqui, está na dependência do servo à terra, seja por questão de dívidas ou por não ter outro lugar para estar. Ele passa então a servir ao dono das terras, em troca de sua estadia no local. Qual a diferença entre escravidão e servidão? A principal diferença entre o servo e o escravo é justamente a questão da propriedade. Enquanto os escravos eram de seus senhores e podiam, portanto, ser trocados ou vendidos em transações comerciais, os servos não pertenciam a ninguém. A relação estabelecida, nesse caso, era de dependência, não de propriedade. Entenderam? Na escravidão antiga, não se falava que o escravo tinha que pertencer a determinada raça ou ter determinadas características. Ele era um escravo. Somente isso. Não tinha questão racial, de cor, não existia o preconceito racial. Tinha uma questão étnica, uma questão geográfica, de civilização. A escravidão moderna fala sobre o negro africano. Escravidão, na Grécia Antiga, em Atenas, duas formas de adquirir escravo, tá? Ou seja, era através de dívidas e guerras. A sociedade censitária era por tempo determinado, essa escravidão. E nas guerras era o prisioneiro, tá bom? Ou seja, o que acontece? Não vamos perder tempo não, vamos lá, moçada. Na Grécia Antiga você podia ser um comerciante, mas caso adquirisse dívidas, poderia pagar trabalhando como escravo para alguém que você estava em débito. Você deixaria de ser escravo e seria novamente livre quando você terminasse de pagar essa dívida, tá? Sendo dono do seu comércio como antes. O Solon, esse legislador grego aí, ó, proibiu a escravidão por dívidas. Diante disso, só seria possível ter escravos adquiridos nas guerras. Desta forma, deu-se início ao imperialismo grego, a necessidade de se conquistar mais territórios e, consequentemente, ter mais escravos. Certo, pessoal? Vocês estão entendendo? Nas próximas aulas, vocês estarão fazendo um trabalho em equipe para poder dar continuidade sobre esse assunto, o Império Grego. Agora vamos abordar a escravidão na Roma Antiga. A escravidão na Roma Antiga era da seguinte forma. Tinha a República Imperialista, que por sua vez levou à expansão territorial e também à conquista de novos escravos, de novos territórios. Temos aqui a localização e o povoamento de Roma Antiga, tá bom? Por sua vez, a conquista de escravos fez com que essa sociedade fosse dividida em várias formas. Escravos por dívidas, sociedade censitária, escravos capturados, a guerra, escravos comercializados, o latifúndio. Um senhor emprestava seu escravo ou trocava por outro escravo. Existia a venda e troca de escravos. E os escravos gladiadores, eram aqueles que lutavam, que iam lá e brigavam até a morte para diversão dos seus, o quê? Patrícios, seus senhores, os generais da guerra, tá bom? Sendo assim, olha, nós temos aí a condição de todos esses cidadãos aí, ó. O escravo urbano podia comprar sua liberdade, como eu disse, eram homens livres, se tornavam livres, integravam a família de seus donos, se tornavam cidadãos romanos, tá bom? Houve a revolta dos plebeus, essa revolta ocorreu lá no Monte Sagrado, onde fizeram várias leis. Entre essas leis, a lei Poetélia, que colocou o fim da escravidão por dívidas, tá bom? Servidão medieval. O que foi a servidão medieval? A origem do feudalismo está na crise que provocou a queda do Império Romano do Ocidente, lá no século III. Por conta da crise econômica provocada pela falta de escravizados e das invasões germânicas, os romanos abandonaram a cidade e migraram para o campo, com o objetivo de encontrar proteção e trabalho. Dessa forma, surgiram os colonatos, nos quais aqueles que encontravam abrigo no campo trabalhavam para o seu senhor. Não vamos perder tempo não, moçada. Vamos lá, presta atenção aí. A ruralização europeia promoveu o fortalecimento dos nobres pelos senhores feudais, por cavaleiros que garantiam a segurança dos feudos e por outros donos de terras, tá? Nessa classe, o que acontecia?
Ao contrário da Idade Antiga, quando a mão de obra era escravizada, durante o período medieval, a mão de obra era o quê? Servil. Os servos eram a maioria da população e originários daqueles que fugiram das invasões bárbaras e se abrigaram nos feudos. Em troca do quê? De moradia e proteção. Os servos trabalhavam para os seus senhores feudais e para a sobrevivência deles mesmos e de suas famílias. A eles cabiam inúmeras exigências, cobranças sobre os usos dos utensílios pertencentes ao senhor feudal, a entrega de parte da produção, o dízimo para a igreja. E na escravidão moderna, como ocorreu a escravidão moderna, gente? A escravidão moderna se baseou na troca desses trabalhadores por mercadorias produzidas nas colônias e representou uma importante fonte de lucro e acumulação de capital para os capitalistas europeus, além de criar as condições de desenvolvimento do mercado mundial capitalista. Qual a diferença da escravidão moderna? A principal diferença é que, no período da escravidão antiga, a lei permitia que uma pessoa fosse propriedade de outra. Um objeto poderia ser negociado em troca de dinheiro. Hoje, o Código Penal brasileiro não permite que isso ocorra, é proibido uma pessoa ser tratada como mercadoria. Nas próximas aulas estaremos dando continuidade a esse assunto, que ele é muito extenso. Muito obrigado e tenham um bom dia.